E hoje a gente vai terminar e fechar aí esse estudo. Nós estamos numa série. É possível colocar naqueles quadradinhos de cada tema da série aquela primeira imagem, né? Enquanto o irmão José vai preparando aí, eu quero fazer essa retrospectiva rápida, mas isso, perfeito, eficiência. Vamos lá. É uma série, tá legal, chamada Os Ciclos da Vida. Você aprendeu aqui durante todo esse processo que a vida é feita de ciclos e de fases. E é muito triste, muito ruim, muito negativo e lamentável, né? Mas eu entendo isso que eu vou falar aqui agora. Eu estou falando não como uma crítica, mas eu entendo. Por isso o valor do que vocês estão fazendo, que é buscar conhecimento, do quanto as pessoas perderam os ciclos da sua vida. O ciclo que era para aprendizado, a pessoa não conseguiu aprender, não foi ensinada. E esse erro começa lá atrás, não nos nossos pais. Começou lá no tataravô, que não teve entendimento, aí não passou para os nossos avós, que não passaram para os nossos pais, e vai a gente no mesmo ciclo e acaba não passando para os nossos filhos. Então, quando eu descobri isso há 20 ou 30 anos atrás, eu tratei de correr atrás, no bom sentido, né, de buscar o tempo perdido e logo já passar para os meus filhos. Então, eu consegui quebrar esse ciclo negativo. Mas eu vejo 90% das pessoas vivendo exatamente o não conseguir cumprir os ciclos. Porque o ciclo do 0 aos 7, né? Esse ciclo ele sempre vai de 7 em 7 anos. Deus ele é perfeito, ele criou todo um processo, um esquema espiritual em que as coisas são programadas, né? Eu vou falar uma palavra aqui muito poderosa, muito. Estava na academia. Ai, essa palavra é muito poderosa, porque, meu Deus do céu, a academia não é para qualquer um, irmão. Orem por mim, irmãos. 1 ano que eu estou resistindo ali. Bom, eu estou na academia. A academia não está em mim, mas eu estou na academia. É isso que importa. Mas eu estava na academia, na esteira, e eu vi um pé de manga, uma mangueira, cheia de frutos, porque está chegando a época de manga. Eu gosto muito de manga, eu fico de olho. Então está chegando, pelo que eu vi, está chegando. É o ciclo da manga. Tem o ciclo do morango também está voltando, os morangos estão bem bonitos e tal. Então tem os ciclos, ok? A natureza ela cumpre isso. E aí eu olhei e tinha uma árvore, uma mangueira, numa casa, e logo 4 casas depois, lá de onde eu fico, dá para ver, tinha mais uma mangueira. E essa mangueira aqui está lotada de manga já, desse tamanho ainda, mas já está lotada de manga. E tem uma mangueira 4 casas depois, florindo. Mas as duas estão no ciclo da manga. Uma está mais adiantada, a outra ainda está florindo. Mas daqui a pouco, essa que está florindo já vai dar os primeiros brotinhos, daqui a pouco ela vai dar, até o final do ciclo, ela vai dar manga, ok? Então, a natureza, não sei se vocês já observaram, se vocês estão aprendendo aqui, a contemplação. Vocês já observaram quantas árvores com flores que tem aí? O ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê roxo. Você está vendo por aí? Está na fase do florescimento. Então, a natureza, ela entende, ela faz o processo. Nós não, por não termos o entendimento, porque a natureza ela já entende o Criador. Dificilmente você vai ver um pé de manga, quer dizer, dificilmente não, um pé de manga dando uma melancia. Você não vai ver nunca, porque ela sabe o propósito dela. Né? Você já foi atacado por algum passarinho de ele vir querer comer você igual um leão come? Não, porque o passarinho ele sabe que ele é passarinho, ele corre de você. Né? O único ser vivente que não entende o papel dela é a barata. Quer atacar a gente de qualquer jeito, né? Ela sabe que ela vai morrer, mas ela quer atacar. A barata é desviada. A barata, eu tenho uma tese sobre a barata. A barata é de Deus, Deus criou a barata. Não foi o Satanás, embora pareça, mas não foi Deus. Só que quando o pecado veio sobre a humanidade, ela era mais sensível e eu acho que ela pegou ali a carga de pecado que ela está pecaminosa até hoje. Mas o que eu quero que você entenda, os animais, tudo tem o ciclo deles. Porém, como não tem professor para eles, então a natureza, eles são conectados na natureza, literalmente. Então a natureza trata de ensiná-los. A mãe, quem é que cuida do bezerro lá que teve lá antes de chegar o boiadeiro para Taratá?
a vaquinha já está lá lambendo a narina. Quando o bebê nasce, o bebê bezerro, quando ele nasce cheio de placenta no nariz. Não tem nenhuma enfermeira lá para tirar. A vaca vai lá e lambe assim, ó, e tira. Vocês estão entendendo? Quem é que fala para a galinha que ela tem que chocar o ovo? Quem falou isso para ela? Vocês estão entendendo? A natureza, ela expressa a glória de Deus e ela faz naturalmente. Mas o único ser racional que precisa ser ensinado o que já está dentro dele. Hoje, lá na academia, o papo foi um negócio de porque eu, quando consigo me superar no peso, eu me emociono. Eles falando, eu olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, filosofia na academia. Aí ninguém mandou me botar na conversa. Eu falei, então, sabe por que isso acontece? Porque a gente foi criado para isso, para fazer algo extraordinário, levantar um peso. A gente tem poder para fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que você queira fazer, você tem poder. Só que a gente se desconectou, a gente se perdeu, tem autoestima baixa, ansiedade, depressão, a gente arrumou tanta coisa e agora estão botando nome em cada doença aí, é isso, é T, D, H, J, K, Y, Z e tal, e inventa, e tem uma opção de coisa, o povo, eu tenho isso, e aí você vai ter mesmo, que já que você está dizendo que tem, aí você era esquecido a vida toda. Aí agora alguém falou que você tem TDAH. Aí você fala, eu tenho TDAH. Aí pronto, agora você tem TDAH. E aí você começa, eu tenho toque, eu tenho TOD, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o ser humano, cada vez mais, ele vai se desconectando, enquanto a natureza, a árvore está conectada ali, recebendo da natureza. Então, nessa brincadeira toda, que você já entendeu, você perdeu muitos ciclos. Do 0 ao 7, era para você estar aprendendo. E você estava na rua fazendo bagunça, atacando pedra na casa dos outros, tua mãe não te ensinou rotina, apertando campainha e saindo correndo, que isso é uma maldade terrível que a gente fez, na rua, jogando bola, você estava fazendo tudo menos aprendendo. Aí ia para a escola, faltava, bagunçava. Então a fase do aprendizado, você quase não aprendeu coisas. Aí foi crescendo de 7, aí dos 7 aos 14 era para você começar já a florescer. Estava você com rebeldia, bagunçando, quero ouvir ninguém. Aí tua mãe sem didática nenhuma, vou te arrebentar, miserável, vem que eu te quebro. Ou então, cala a boca. Aí você, aí hoje você tem dificuldade de falar em público, só porque tua mãe falou, cale a boca, não fale comigo, quem manda aqui sou eu, te arrebento. Aí hoje você tem dificuldade de falar em público por isso. Não é culpa dela, a culpa é tua que fez bagunça além da conta, botou tua mãe de cabelo em pé. Vocês estão entendendo isso? A fase que era para a gente estar aprendendo, aí você ia para a rua, só falava besteira na rua. Aí bobeira, besteira, não sei o quê. Aí daqui a pouco você cresce, aí 14, aí me ajuda a fazer conta que eu sou bom com letras, eu não sou bom com números, tá? Agora 14 para 7 anos, 21, com 21 anos era para você estar plantando. Produzindo. Aí o que acontece nessa fase? Você acha que já sabe tudo. Aí sua mãe, seu pai já não tem mais poder sobre você. Você que manda, eu mando na minha vida o que sei. Era para você estar começando já a produzir. Aprendeu, cresceu, está florescendo, vai produzir. Não, você está arrumando treta. Aí o que você faz? Vai para o baile, vai para o carnaval. Vai não sei para onde, vai beber. Vou beber até cair. Aí ainda faz a música para te fazer beber mais ainda. Hoje eu vou beber até cair, aí eu vou beber. E aí você vai perdendo, queimando etapa. Aí quando chega, aí agora qual é o próximo? 28 anos, você começa a se preocupar com a vida. Meu Deus, eu não tenho nada. Meu Deus, eu não conquistei nada. Meu Deus, meu pai, não sei o quê. Você tem só um emprego e um sonho. Aí você começa a se preocupar. Mas aí já começa a ser um pouquinho tarde. Porque você queimou muita etapa. Estamos falando de 28 anos de vida na Terra, aloprando. Isso para quem teve noção aos 28. Tem gente que só depois dos 30 que começou a pensar na vida. Eu conheço gente com 50, 60, eu conheço gente com 70, que ainda está... Então, como nós já aprendemos... Então, vocês estão entendendo a importância de estudar sobre os ciclos da vida? Para você começar a saber que agora, de acordo com a sua idade, tá? É idade. Você precisa... pastor, então eu estou lascado.
O que eu perdi foi tempo, eu estou com 35, 36. Pastor, eu estou com 40, pastor. Você descobriu aqui que 40 anos é a fase de se libertar, de conquistar. Isso é bíblico. Está lá, pode pegar na Bíblia. Tudo que se refere ao número 40, porque a Bíblia é numérica, não é cabalisticamente, não. Embora a Bíblia tenha os judeus tenham a Cabalá, né? Não é Cabala, é Cabalá, que é a Bíblia é muito numérica. O número 7, número 6, 666. O que é o 666? O número 6 na Bíblia representa o homem, a divindade. 6. O homem foi criado no sexto dia, número 6. Número 7, perfeição de Deus. Então, 666 é o homem 3 vezes. É o homem potencializado, entendeu? Então, que aí refere-se ao anticristo, que é um homem que vai fazer o estrago. Mas vamos lá. Voltando para cá. Senão a mente de vocês vai, né, explodir. Não é a intenção essa. Vamos lá. O que eu quero que você entenda? E aí, a Bíblia, quando fala de 40, nós já estudamos aqui, ó, o poder dos 40 anos. Está aqui na tela. Ó. Olha lá. O poder dos 40. 40 anos já era para você estar sendo liberto de traumas, sendo liberto na vida amorosa, sentimental. Por quê? Porque você não é mais criança, não é mais adolescente, não é mais um jovenzinho, não é mais inconsequente. 40 anos você já deveria ser uma pessoa madura. 40 anos. Aí você pega a Bíblia. Você vai encontrar Moisés libertando o povo. Quando ele estava com 40 anos, ele saiu do deserto, saiu para o deserto, fugiu do que não era a identidade dele. Ele estava como príncipe, né, lá no Egito, mas ele não era príncipe, ele era um hebreu. E aí, quando ele descobre isso, ele vai para o deserto, para o tratamento. E ele fica 40 anos no deserto. Lá trabalhando, tal. Jesus, 40 dias no deserto. O povo de Israel, 400 anos escravo. Depois de 400 anos, libertação. Moisés, depois de 40 anos no deserto, sendo tratado, volta, depois dos 40, para libertar o povo. A arca, 40 dias e 40 noites naquele turbilhão todo. Depois disso, nova humanidade, novo começo. Ou seja, 40 anos é um linear, é um ciclo que se fecha e se abre um portal maravilhoso. Eu vou repetir, se você tem 38, 39 anos, já entenda isso agora, busque esse conhecimento o máximo que você puder para você se libertar aos 40 anos. Conquistar tudo que você não conquistou. E se você já passou dos 40, é só buscar, correr atrás, que você consegue recuperar. Na Bíblia, Abraão tinha 100 anos quando conseguiu gerar. E vários outros homens já eram de idade e Deus usou a vida deles sem parecer que eles eram meninos. Josué, parecia que era um garoto. Todos esses... José, depois de velho, fez proeza. Então, a Bíblia mostra que não tem idade para você se ressignificar, ok? Então, nós falamos sobre o ciclo do universo. Eu mostrei para você o quanto o ciclo do universo, inclusive a irmã Elisa me mandou uma foto que eu tinha pedido a ela me mandou até além, 3 fotos. A árvore, a raiz da árvore, assim, igualzinha à mão de uma pessoa. Então, se você olhar, esse ciclo ele é tão poderoso que está no universo. O seu olho é igual à galáxia. Os seus órgãos são iguais a legumes. E os legumes que são bons para os seus órgãos, eles têm o formato do seu órgão. Você sabia disso? É um ciclo. O abacate ele é bom para útero, ele é bom para uma opção de coisas. Se você abrir o abacate, você vê que ele é igualzinho o útero. E ainda tem ali aquela bolinha que é a semente dentro. Eu mostrei aqui no ciclo do universo a semente, quando você vai plantar algo para colher, você quer ter um pé de manga. Você pega uma semente, joga na terra e a terra brota a manga. Se você quer ter um filho, você joga o sêmen, que é semente, e você gera um filho, um fruto. Vocês estão entendendo? Tudo se interliga. Então, o ciclo do universo, o ciclo da vida do ser humano, primeiro eu mostrei do universo, depois eu fui mostrando isso, dos 7, nós vamos falar sobre isso de novo para fechar, e as estações da vida do ser humano. Você tem que entender.
Já teve estação da rebeldia, teve estação da loucura, da doideira, da inconsequência. Você tem que parar e olhar. Não estou mais nessa estação da inconsequência. Eu tenho que parar com isso. Eu não estou mais na... Gente, eu falo isso aqui, vocês têm que me ouvir como líder espiritual. Na nossa idade, e bom que os novos estão aqui, tem a Nina, tem a Carol aqui, né, Carol? Carol está na idade ainda de, né? E alguns outros aqui, Ana, Carolina, Carol, do seguinte, eu quero aprender, eu quero obedecer. E o que eu vejo as pessoas fazendo? Com 30, 40 anos, desobedecendo. Eu ensino, a gente ensina, a palavra de Deus ensina, e a pessoa desobedece a palavra, inconsequente. Aí o ciclo vai mudar? Nunca. Eu já fui muito impetuoso, inconsequente, com 18 anos. Inconsequente. Minha mãe me dava um conselho, eu pegava o conselho e jogava no lixo. Hoje, eu fico... Se alguém dá um conselho, eu já paro, vou ouvir, vou avaliar. Hoje eu ouço o conselho do meu filho, que tem 20 anos. 21. Porque hoje eu valorizo. É tolice, certas coisas, sabedoria. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, os 7 ciclos, os sabores da vida. Você não percebeu que a vida vai perdendo o sabor? Você lembra disso? O leitinho, você se escondia para comer uma colher de leitinho e era o sabor mais delicioso do mundo. Não sei você, é porque vocês são tudo filho de rico, tinham isso sempre. Eu não, irmão. Olha, vou te falar, para entrar uma lata de leitinho na minha casa, era um milagre, mas você ajoelhava e orava, falava, Senhor, era a mesma coisa de Moisés vendo a sarça ardente assim, ó. Era um milagre. Mas aí a gente se escondia para comer, escondido. Era um sabor, meu irmão, que era delicioso. O Danoninho era o melhor sabor do universo. O cheiro do bolo Ana Maria está aqui e aqui até hoje. Mas pergunta se hoje eu tenho vontade de comer bolo Ana Maria. Eu perdi esse sabor. Você já acordava, ia para a escola e comprava um biscoito recheado, um biscoito fofura, amarelo, comia aquilo. Hoje em dia, aquilo já não é mais o mesmo sabor. Você agora quer ser fitness. Está preocupado, você comia açúcar beça, agora você já está dosando o açúcar. Sabe por que isso? Porque a sua vida está mudando. Porque você precisa entender que agora você está em outro ciclo. Busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque a orientação, busque estar verdadeiramente numa quarta-feira, que vocês são heróis para mim. Porque eu estou cumprindo meu ofício, você não. Você está vindo para ouvir, para aprender. Isso aí é o que todo ser humano tinha que fazer. Mas sempre será um grupo menor do que o grupo de domingo. Porque não são todos. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz semana passada, tendo em vista que tem gente nova. Quem quer mudar de vida? Aqui levanta a mão. Abaixa a mão. Quem verdadeiramente está disposto a ser mudado? Deus está vendo, hein? Vocês estão entendendo a diferença? Todo mundo quer mudança. Ai, 2025 vai ser diferente. Está chegando dezembro aí. Um novo tempo já começou. A Globo vai te ajudar na tua tolice. Porque você vai falar, não, ano que vem, 2025, eu vou fazer diferença, vai ser diferente. Todo mundo quer mudar. Todo mundo quer mudança. Mas nem todo mundo quer mudar. Porque quarta-feira tem que querer mudar. Quem está entendendo, diga amém. Então, está aí o resumão. Vamos agora para a gente fechar o estudo de hoje. Aí vai ficar só mais um, que é como viver uma transformação. Esse é como fazer um ato espiritual para mudar sua vida. Vamos lá, aonde eu parei da semana passada, tá bom? Olha lá, 0 às 7 é a fase de aprendizado, pode passar. Rapidinho, quem é pai e mãe aí, que perdeu esse tempo na vida dos filhos, pais devem fazer votos com Deus por seus filhos. Para você recuperar esse tempo perdido, você tem que fazer votos com Deus. E se você é filho e perdeu tempo, faça votos com Deus, para Deus te dar sabedoria. O que é um voto com Deus? Eu já ensinei sobre isso várias vezes, mas eu vou repetir rapidamente. É você fazer acordos com Deus. Senhor, a partir de hoje eu fiz isso.
Falei, Senhor, eu perdi muito tempo da minha vida sem estudar, sem ler, sem buscar, como eu já falei para vocês. Então eu faço um voto com o Senhor. Eu quero tudo que for do Senhor, eu quero como conhecimento para a minha vida. Eu agora quero tudo que falar. Tem Deus e for verdadeiramente de Deus, eu estou dentro. Eu quero e tal. Tem um curso ali que fala de Deus. Eu quero esse curso. Quanto é? X. Eu vou me esforçar para pagar esse curso. É de graça? Tá quarta-feira de graça, domingo de graça. Eu estou domingo, estou quarta. Eu quero receber. É de Deus, eu quero. E foi assim que eu consegui. Olha, e eu perdi muito tempo. Mas muito tempo. Até os 26 anos de idade. Eu perdi da minha vida. Perdi. Eu só sobrevivi. Cheguei nos 26. Quando eu casei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. E eu achava que eu sabia muita coisa. Então, eu fiz voto com Deus. E aí eu já fiz votos pelos meus filhos. Colocando diante de Deus, Senhor, primeiro repreende toda essa carga, né, de querer rebeldia e tal. Graças a Deus, eu nunca passei uma fase de rebeldia com meu filho e nem minha filha, nem perto disso vai chegar. Não é porque eu sou bom, porque eu venho já desde antes, já repreendendo essa coisa de rebeldia. Gente, a gente entende a rebeldia como algo comum, não é? Mas rebeldia tem a ver com rebelião. Rebelião foi o que Satanás fez lá no céu para ser expulso. E ele fica incitando as crianças, assim que elas têm entendimento. Ele começa a incitar para a gente ser rebelde. Eu fui rebelde. Não estou criticando quem é rebelde. Então, eu já ensinei quebrei essa carga espiritual, já ensinei os meus filhos nunca levantar a mão para avós, que dirá a mão para mim, para minha esposa, para a mãe deles, ou ter qualquer tipo de... Às vezes eu estou explicando uma coisa para o meu filho e ele já é grande, já está barba, né? Ele quer falar em cima do que eu estou falando. Eu falo, peraí, eu sei que você tem sua inteligência, sua capacidade, mas lembre-se que antes de você estar aqui na Terra, eu já estava caminhando aqui pagando o preço. Então me ouve, depois que você me ouvir, aí eu estou pronto e aberto para te ouvir. Aí você fala, para ele não querer passar por cima de mim com aquilo que ele acha que tem que ser, tendo em vista que eu sei exatamente que ele precisa da minha orientação. Ok? Isso, irmão. Parecia um dinheiro, irmão. Eu falei, ih, rapaz, Deus usou, irmão. O irmão veio aqui agora com um bolo de R$200. Esse aqui tem a cor da nota de 200, irmão. Fazia tanto tempo que eu não vejo uma nota de 200, né? Ô, Senhor, tá bom, tô ligado aqui. Obrigado, Dudu. Que Deus te abençoe tanto, varão, que um dia você me surpreenda dessa forma. Aí ele falou assim, quando eu falei, que Deus te abençoe tanto, ele, amém. Eu falei, que você me surpreenda, ele, amém. Aí, entendeu? Tem que desejar, varão, para abençoar. Enfim, então, quem entendeu que tem que recuperar fazendo voto, faça voto de estar na casa de Deus quarta-feira, domingo, de honrar a Deus, de abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. Tá? Dos 14 aos 28 é o tempo da produtividade. É o tempo que os pais também têm que fazer os pactos e votos para poder abençoar os filhos, porque todo mundo já perdeu essas fases, então você tem que começar. Outra coisa, pastor, eu estou com 40, 50 e eu não produzi. Não confunda trabalhar com produzir, ok? Trabalhar, você está trabalhando para alguém. Vamos lá. Quem trabalha aqui numa grande empresa, assim, empresa bem grandona mesmo, assim, ou multinacional, então, uma empresa grande, né? Ali, aqui, o irmão já trabalhou para a Light, né? Olha, a Light, irmão. Quantos bilhões a Light ganha? Muitos bilhões. O salário dele vai ser o salário dele. A Light pode arrebentar dos 30 bilhões esse ano, ele vai ganhar X. Por quê? Ele produziu muito, trabalhou o mês todo. Para quem? Para a Light. Aí a Light vai lá e paga um valor para ele. Então, trabalho é uma coisa. Produzir é para você. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu preciso produzir para mim. Eu preciso buscar conhecimento para mim. Então a pessoa fala, pastor, eu já trabalhei desde os 12 anos. Eu trabalho desde os 12 anos. Para os outros. Quando eu entendi que eu precisava produzir para mim também, para minha família. Aí a coisa foi mudando. Então, 14, 28 era o tempo de produtividade. Você estava trabalhando, você está trabalhando, mas talvez você nunca produziu para você. Você nunca parou para pensar em você. Quando eu digo produzir, eu estou falando em todos os sentidos, não é só de trabalho. Eu estou falando que você produzir para o seu crescimento intelectual, emocional e espiritual. As pessoas, inclusive, ano que vem, a gente vai diminuir, provavelmente, se eles não obedecerem, não entenderem, a gente diminui o quadro de obreiros e diáconos nessa igreja. Eu não vou aceitar obreiro e diácono que não quer crescer espiritualmente. Obreiro e diácono que não busca conhecimento,
É só tá trabalhando para o pastor da igreja. Não está produzido espiritualmente. Vocês estão entendendo isso? Até no reino de Deus é assim. Pastor, me prova. Parábola dos talentos. Deus dá talento a todo mundo. Mas você tem que multiplicar. Você tem que produzir para aquilo multiplicar. Então, coloque isso na tua vida. Se você queimou essa etapa de 14 a 28, estava aloprando, estava lá na Disque Mel, irmão. Não, Disque Mel aí já não existia mais, né? Disque Mel tu não ia mais com 14 anos. Não, ia matinê, 14 anos. Você já estava onde? No Luso Brasileiro, irmão. No Luso Brasileiro. Qual o outro baile que tinha por aqui por perto, lá no centro de Campo Grande? Aliados, West Show, Big Field, entendeu? Fox. Vocês estão com a mente ainda bem viva, né, irmãos? Mas nessa fase aí, você, em vez de estar produzindo, você estava trabalhando, mas você não estava pensando na sua vida. Aí chegou 28, 42 anos, era para você estar florescendo, cheio de maturidade. O que você faz? Não sei, nem me diga o que você estava fazendo dos 28 aos 42. Então, quando você entende isso, você começa a fazer sacrifícios, votos. Senhor, não aceito mais ser assim. Eu não aceito. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou te seguir. Eu vou fazer o que for preciso, Pai, mas eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí você entra numa batalha. Aí você vai ver que você não é tão inteligente como você pensa. Você vai ver que você não é tão forte como você pensa. Você vai ver que você não é tão intelectual como você pensa. Você vai ver que você não é tão dono de si como você pensa. Aí você vai ver que tudo que você viveu foi igual aquele filme do Jim Carrey, que ele nasceu dentro de um lugar, não é possível que só eu assisti esse filme. A vida Truman, o show de Truman, era o Jim Carrey, ele cresceu naquela, né, ele veio descobrir que a vida dele era uma farsa. Entendeu? Então Deus te trouxe aqui hoje não para dizer que sua vida é uma farsa, mas para te fazer pensar sobre a vida que você está vivendo. Eu vou te fazer uma pergunta retórica, não me responda, você responde para você mesmo. Você tem vivido ou sobrevivido? Há uma diferença entre viver o seu propósito. Quero fazer a diferença na vida das pessoas, quero ensinar, quero fazer isso, quero ser assim, quero fazer assim, eu quero ser realizado nisso, eu quero ter um propósito até. Ou você simplesmente está indo no embalo. É sobre isso. A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. E aí, florescer, maturidade. Eu casei com 26 anos. Eu me achava maduro, 26 anos já é maduro, sim ou não? Não era um adolescente. Né? Teoricamente eu deveria ser, eu era muito inteligente, trabalhava desde os 12, era vivido, irmão. É nós. Bam, bam, bam. Nós tínhamos uma gíria dessa daí. Sou bam, bam, bam. Minha mãe falava, meu filho, faça isso. Mãe, sou bam, bam, bam. Não me pergunte o que é bam, bam, bam. Era a gíria. Hoje em dia tem uma gíria diferente, né? Hoje em dia tem uns negócios diferentes aí. O marido é bam, bam, né? Aí, simplesmente eu descobri que com 26 anos eu não sabia nada da vida. Não tem hoje uma pessoa que eu possa fazer esse teste aqui hoje. Espera aí. Nem o Josias dá mais, não dá. Aqui, a galera aqui é tudo madurinha, cara. Não dá. Eu queria pegar uma pessoa que não tivesse. A Nina não. Então, rapaz, não tem. Não tem. Arthur. Não, acho que agora ele está morando, né? Tá com maturidade, agora tá se virando aí, né? Vamos lá, espera aí. Eu, aos 26 anos, eu não sabia quanto custava. Eu via meu pai comprar, minha mãe comprar, eu comia e tal. Mas quando eu casei, que eu fui fazer a primeira compra, eu quase desmaiei lá no meio do negócio. Eu fui ver o preço real das coisas. E aí eu comprei casado, eu e minha esposa. É uma redundância. Se eu estou casado, certamente com a minha esposa, não é com um homem, né? Mas tudo bem, me entendam. Mas com a minha esposa, eu fiz a compra e trouxe um pacote de papel higiênico com 4 rolos. Falei, compra do mês.
Chegou 10 dias depois, está acabando papel higiênico. Eu falei, como assim? Eu acabei de fazer a compra, comprei um pacote. Eu não sabia que mulher usa mais papel higiênico do que homem. Eu tinha 26 anos. Vocês estão entendendo isso? Eu não sabia. Tem um casal aqui da igreja que tiveram um bebê agora, a mulher, né, a esposa, teve um bebê. Eles já são maduros, a menina já rodava isso tudo aí, já bem, e eu achava ela super madura. Uma das referências dela era a maturidade aqui. O rapaz também já rodaram isso aí tudo. Eles estão louquinhos, porque não estão conseguindo dormir à noite. A criança chora, a menina está sem saber o que fazer. Ela sabe pegar ônibus, ela sabe andar trajetos enormes, Uber, moto. Eu já falei para ela, não pegue moto, minha filha, mas ela insiste em andar de moto. Até fazer, ela soube, meu pai. Achou o caminho rápido para fazer. E não, e ela é de decisão, bambambam, ela é bambambam. Alguém diz para ela que bebê não deixa pai e mãe dormir? E que bebê, depois de 15 dias, não todos, mas uma boa parte, depois de 15 dias, cólica. E que mama e sangra. E que empedra. Ela não sabe que isso vai acontecer. Espero que não aconteça, em nome de Jesus. Mas é natural que e tal. O esposo está assim, ó. Chegou aqui hoje, mocobunzo, assim. Está tudo bem, meu amigo? Está tudo bem. Só não dormi. Eu falei, já tive 2. Seja bem-vindo ao clube. Quem está entendendo, diga amém. Maturidade. Você está entendendo? Já era para ter essa moça. Ela teve maturidade para tanta coisa. Mas não está tendo maturidade para algo que para nós, quem tem filho aí, sabe que isso aí a gente tira de letra. Para dar banho, dá quase briga lá para dar um banho na criança. Está entendendo? Então, já era para você entender essas coisas, só que você acha que você sabe tudo. Aí, as alianças, os pactos, os votos, e aí eu quero chegar aqui, 42 a 100 anos. Aí é sobre você. Que a galera aqui está dentro desse quadro aí. Não todos, claro que tem gente aí que não. Já que você tem que entender que agora é o tempo. É o teu tempo. Se você tem entre 30, vou estender um pouco para frente, 30 a 100 anos, você tem que botar no teu coração. Eu preciso dar frutos. Eu preciso. E outra coisa, olha que lindo. A mangueira dá manga. Morango. Uva, a vinha, uva. E por aí vai. Fique tranquilo. Você não tem que dar o fruto que eu dou. Não fica frustrado porque você não dá o fruto que eu dou e eu não dou o fruto que o Josias dá. Você é uma árvore. Tem algum fruto em você. Ah, mas eu não presto. Eu também pensava assim. Sabe um pensamento que eu tinha? Quando eu estava no mundo, que eu vim para Cristo aos 19 anos? Eu não tenho nada para oferecer para os outros. Eu não tenho nada para ensinar para as pessoas. Porque eu só bagunçava, só aloprava. Eu pensava exatamente assim. Eu falava, cara, eu sou vida louca. Não era vida louca nesse sentido aí de tal, mas assim, eu sou zoação, bobeira, bagunça, conversa fiada na esquina. E eu falei, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. Hoje, mais de 6.000 pessoas já me ouviram falar e eu já ajudei aí algumas pessoas aí. Simplesmente porque eu me posicionei e falei, eu vou dar frutos. Eu vou, Senhor, vai me guiando, me mostrando o que o Senhor guia a minha vida na direção que o Senhor quiser. Repete assim comigo, meu Deus, diante desta palavra, eu quero te dar autorização para que o Senhor, pessoalmente, pegue na minha mão e guie a minha vida a partir de hoje. Eu não vou relutar. Eu vou me render. Não a uma pessoa comum, mas a um Deus que me ama e que sabe
o que é melhor para mim. Porque nem eu mesmo tenho capacidade de saber o que é bom para mim. Me ajuda, me guia, tira da minha vida toda a erva daninha que está impedindo que eu frutifique. Eu não aceito mais sobreviver na terra. Eu desejo, eu quero, eu aceito viver o meu propósito. Mas eu confesso, sozinho, eu não vou conseguir. Me ajuda, Espírito Santo. Amém. Se você pegar as suas próprias palavras, que já deram liberdade no mundo espiritual para Deus agir, e já deixou os demônios atordoados, só você fazer isso até o final do ano. Eu vou frutificar. Senhor, me mostra. Outra coisa, estabilidade. Eu estou com 48, eu não tenho problema de falar algumas coisas sobre mim. Eu estou com 48 anos. Eu já coloquei para Deus que até os 50, com uma margem para 55, porque como eu tenho um déficit de atraso, então eu estou sendo flexível para eu não também me frustrar. Eu gosto de trabalhar sempre com a margem, tá? Porque você fala, não, tal dia vai acontecer isso, é bom que você não faça isso. Você tem que falar, não, eu pretendo fazer isso, mas ainda tem uma margem para isso, que aí você não se frustra, porque você fica depois dentro. Se você não conseguir, você vai lembrar que você tem uma margem. Faça sempre isso. Não seja impetuoso dizer, a partir de hoje eu não falto mais na igreja. Não faça isso. Proponha no teu coração, mas fala assim, mas se eu estiver impossibilitado, de verdade eu não vou, mas toda vez que eu puder, eu estarei lá. É diferente. Tá? Você não ser criança, fazer voto de tolo, tá bom? Então, eu botei para Deus que até os 50 eu quero ter minha estabilidade, em todos os sentidos, emocional, profissional, ministerial, conjugal, familiar, estabilidade. Eu não quero mais ser um marido, embora eu já amadureci bastante, mas eu ainda preciso melhorar bastante. 50 anos eu estou tendo certas discussões com a minha esposa, por causa de uma bobeira. Ou me irritando por causa de uma coisa que eu já vivi o suficiente para saber que aquilo não pode mais me irritar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, estabilidade financeira. Eu estou produzindo para os 50 anos eu ter uma estabilidade financeira. E não é sobre ministério, porque ministério não te dá uma estabilidade. O ministério não dá estabilidade, porque um dia entra um valor, no outro dia entra um valor. Hoje eu estou sentindo que vai entrar um valor aqui forte demais. Estou brincando, não tem como eu prever isso. Tem culto de quarta-feira que é R$40. Quem vai ter estabilidade desse jeito? Tudo bem por isso, fique em paz. Deus está na direção. Não é sobre isso, não é sobre o dinheiro. Mas eu entendo que eu preciso produzir, fazer minhas tendas. Eu preciso trabalhar e fazer o que eu tenho que fazer. Posso esperar que as pessoas me sustentem. Então, eu coloco isso no meu coração, eu estabeleço. Você tem que estabelecer isso. Estabilidade em todas as áreas. Emocional. Ei, é inadmissível uma pessoa acima dos 30 anos ficar perdendo controle emocional. É inadmissível você, com 30 anos, perder controle emocional. Perder o raciocínio. Se você dirige, quem é que dirige? Eu não quero que você bata. Mas você tem que saber o que vai fazer se um dia você bater. Ou se alguém bater em você. Você vai descer furioso, vai... Qualquer encostada, todo motorista sabe que em algum momento alguém vai bater na tua traseira e dar aquela encostadinha no trânsito. Aí você vai descer. Foi uma encostadinha, irmão. Ninguém arreganhou lá tudo, não. Só encostou. Aí você desce. Para o trânsito, que já não está bom em Campo Grande. Aí tu para o trânsito. Você que é motorista sabe o tipo de batida que machucou ou não o carro. E você desce impetuosamente. Aos 30 anos, 35? Não, pode deixar. Eu já estabeleci como é, já há anos que eu faço isso. Pela batida que tem atrás, eu nem desço mais. Encostou. Quem nunca encostou numa traseira, que atire a primeira pedra. Aquele toquezinho assim.
Se a pessoa vir aqui falar comigo porque ela encostou, eu não vou nem lá. Já deram trek, eu escutei trek. Fiquei, trânsito andou, andei e fui embora. Tinha um rachado, tá tudo bem. É um para-choque. Isso é besteira. Vou descer, vou parar trânsito. Agora, motoqueiro bateu no meu carro. De vez em quando o motoqueiro para no meu carro. Eu já sei, eu desço, tiro, ajudo ali a sair do quadro ali de perigo. Vamos conversar, tá tudo bem com você primeiro. Às vezes eu estava no trânsito parado. Olhei pelo retrovisor, vi um rapaz vindo. Ele estava no celular. Eu vi aqui no retrovisor ele no celular. O carro dele não tinha filme. E uma criança do tamanho da minha filha sentada na frente sem o cinto. Eu vi tudo isso pelo retrovisor, parado ali no trânsito, no sinal. Ele veio, se distraiu, obviamente, e parou na minha traseira. A menininha caiu, eu olhando aqui, eu com o pé no freio, olhando, eu vi todo o processo. Ele bateu, a menininha foi lá para baixo. Aí, quando eu vi a menina cair, eu liguei o pisca-alerta, freio de mão, pisca-alerta ligado, tranquilamente, fui até ele e falei, meu amigo, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua filha? A menina com os cabelos desse tamanho. Eu falei, fica calma, tá tranquilo, tá tudo bem, fica em paz, fica tranquilo. Ele, meu amigo, desculpa, eu estava distraído. Eu falei, eu vi que você estava distraído. Evita usar o celular no trânsito. Não faça como eu, estou brincando. Não evite isso e evite ficar sem cinto com a sua filha aqui na frente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Liguei. Não, tá. Não, mas não. Olhei lá, deu uma fundadinha assim, eu falei, é plástico, é só jogar para fora que sai. Vai, meu amigo, siga o teu caminho, mas fica a experiência. Vou te ensinar uma coisa rapidinho. Existe a lei dos sinais. Já está tendo um sinal de que você pode ter um acidente maior. Então, vigia aí, tá bom? Ele ficou crente na hora. Amém, glória a Deus. Eu falei, ou é crente ou está... Ele nem sabia. Eu peguei meu carro, fui para o meu propósito e está lá. Eu podia ele parar o trânsito e, que não sei o que fazer. Não, não vou. Você tem que saber o que você vai fazer em algumas situações. O filho se acidentou, mãe... meu Deus, a criança está engasgada. Você fica, que vai morrer engasgada. Você tem que saber o que você vai fazer. Quem está entendendo, diga amém. Estabilidade emocional. Vai ter problema. No mundo tereis, mas tende. É só a pessoa passar por uma aflição. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. 35 anos, 40 anos, 50 anos, não sabe o que fazer. Estabilidade. Desfrute. Não digam, não respondam. Você conhece alguém da sua família, ou amigo, que tem 60, 65, 70 anos e está sofrendo horrores com os filhos, com o marido, com a pessoa mesma, né? A própria pessoa, a pessoa que ainda não aprendeu, está sofrendo ainda, não está conseguindo desfrutar. Escute bem isso. Se você tem depressão, ou já teve, ou ansiedade, ou qualquer coisa, a Bíblia diz isso, tem de bom ânimo. Olha para a tua história e vê o quão poderoso você é. Como você chegou até aqui? Eu sou fraco, pastor. Tu é fraco? 2024, irmão, toma vergonha na cara, tu chegou em 2024, tu é fraco aonde? Então, tu é fraco? Então Deus vai permitir outra pandemia para te levar logo então, tu é fraco? Tu passou por uma pandemia, irmão. Você sabia que a pandemia tinham pessoas que eram fortes por fora, mas a imunidade dessa pessoa era fraca. Então, quem foi fraco de imunidade acabou, infelizmente, até morrendo na pandemia. Infelizmente, lamentavelmente, lamento profundamente. Mas pessoas que eram até debilitadas por fora, mas por dentro tinham um organismo forte. Então, coloca no teu coração que você é forte. Se você resistiu à pandemia, e quero dizer para você que todo dia a gente pega bactéria aí, né? Só morre mais gente por outras bactérias do que pelo próprio Covid morreram. Você todo dia, a gente leva a mão na boca, sujeira na unha, sujeira em todo lugar. Imagina a sujeira que tem na academia, irmão. A gripe e outras coisas.
E você está aí. Então você não é fraco. É verdade, foi só a Covid, só o vírus da Covid, não tinha mais vírus nenhum. Entendeu? Né? Ou seja, então a gente, na verdade, precisa entender isso. Você é forte demais. Só que você, infelizmente, por não ter produzido, não está tendo estabilidade. Ei, saia daqui hoje dizendo assim, eu preciso ter estabilidade emocional nesse sentido. E eu sei, tá, gente, que quando a gente está diante de uma peleja, de uma situação, a primeira coisa que te falta é o emocional, é natural isso. Mas aprenda isso. Cada situação terrível que você passar, que você perdeu o controle emocional, você fala assim, tudo bem, dessa vez eu perdi, mas na próxima eu vou treinar, próxima vez, eu quero que tenha, mas se tiver, eu vou saber o que fazer nessa hora aqui. A primeira vez que eu bati de carro, meus irmãos, eu desci do carro, eu não sabia para onde eu ia, eu fiquei assim, ó. Eu não botei triângulo, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, nunca mais eu passo por isso, agora eu quero saber exatamente o que fazer. Aí, de lá para cá, né, desde 98 que eu dirijo, então você calcula aí quanto tempo tem e quantas batidinhas já houveram. E quantas vezes eu desci, fiz o procedimento e ainda ajudei outra pessoa e resolvi a questão eu às vezes eu fico vendo batidas que as pessoas começam a brigar e está tudo bem, todo mundo está vivo, todo mundo está legal. O próprio motoqueiro está dando paz para a pessoa que atropelou o motoqueiro e a pessoa está arrumando confusão com o motoqueiro. Eu fico olhando assim, eu falei, não, não, aí juntou em 5, né, para querer arrumar confusão. Aí veio depois 10. 5 ficaram a favor do motoqueiro e 5 a favor da veinha. Aí deu uma briga lá, eu falei, é melhor sair daqui. Tá tudo certo, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ok? Tá bom? Vamos lá para a gente ir para o fim? Foi? Libera aí, filho. Isso. Então, tendo esse entendimento e conhecimento. Vocês estão recebendo aqui hoje, esse é um culto de estudo, tá? Aos visitantes, aos queridos amigos e visitantes aí, e amigas, isso é um culto diferente, tá? Nós já adoramos a Deus, foi lida uma palavra excelente pela dirigente, foi cantado um louvor de adoração a Deus, mas é um culto de ensino. O culto de ensino ele não pode ser, em hipótese nenhuma, igual ao culto normal. Se é ensino, eu tenho que conversar com vocês e ensinar. Jesus, quando estava no maior sermão, que foi o Sermão do Monte, ele sentou e conversou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Entendeu? Ele foi só bater papo com o povo. Foi o maior sermão da Bíblia, foi ele conversando. Diga-se de passagem, Jesus nunca pregou. Ele sempre ensinava. Onde ele estava andando, ele estava ensinando e as pessoas paravam para ouvi-lo. Tá? Então, isso é um culto de estudo. E aí você tem a liberdade de fazer uma pergunta e participar. Então, todo esse entendimento e conhecimento, seu foco deve se fazer plantios específicos para colheitas extraordinárias. Quer colher coisas boas, quer colher resultados em qualquer área que você queira, qualquer, emocional, sentimental, financeira, espiritual, profissional, qualquer área, qualquer das 12 áreas principais do ser humano, é só você fazer plantios. Mas aí você aprendeu nessa série que a gente deixou de plantar muito. Então agora é hora de você começar a plantar. Nunca é tarde. Se você nunca plantou morango, limão... limão não, irmão. Deixa o limão quieto. Né? Deixa ele brotar sozinho lá. Laranja, coisa boa, doce, coisa doce, mais doce. Comece a plantar agora. Propõe no teu coração daqui para o final do ano. Rever teus princípios, valores, conceitos, filosofia de vida. Vai querer continuar brigando, arrumando confusão... vai querer ser impetuoso, ficar perturbando a vida dos outros, ou vice-versa, ou se permitindo ser perturbado, arrumando confusão com a família, deixando a família toda hora mudar o rumo da tua vida, porque família, irmão, tu tá indo direitinho de boa, daqui a pouco vem alguém, parece que tem um poder, né? Chega lá, uma palavra, uma situação, uma atitude, eles estão lá vivendo a vida deles, aí rumam a treta, e quer botar você no meio da treta. Aí quando você vê, tu está no meio da treta. Aí tudo que você programou aqui já vai por água abaixo. Para com isso. Nunca mais, irmão, deixa ninguém te botar em treta. Nunca mais entra. Isso aí é coisa de colégio. É coisa de colégio. Vamos ali brigar? Coisa de baile. Na baile era assim. Eu nunca gostei de briga. Nunca fui de briga. Os garotos falaram, vamos arrumar confusão no baile? Eu falei, vamos embora. Só que tinha um problema, irmão. Eu não sabia. Há 20 anos atrás, ou mais, eles me chamaram para um baile, num lugar que eu não conhecia, chamado... Não estou falando mal do lugar,
Mas eu estou narrando a minha história. Cosmos. Eu não sabia. Morava lá do outro lado de Campo Grande, não conhecia o lado de cá. Chegou lá, era um baile. Eu cheguei lá para arrumar confusão. Com a toalhinha, no bonde, no meio do baile. Tá, na cabeça de um. Mas eu não conhecia. Eu percebi que tinham símbolos em vários lugares. Eu falei, cara, o pessoal aqui é fã do Batman. Aonde eu ia tinha símbolo. Eu falei, cara, o pessoal aqui deve ser algum... Eu não sabia. Eu, há 30 anos atrás, indo para um lugar, e depois de 20 anos eu vim descobrir que aquele símbolo não era do Batman da televisão. Mas sabe por que eu fui? Porque eu estava bem na fase de entrar em pilha dos outros. Se vinha alguém da minha família para falar mal de alguém da minha família para mim, estou fora. Vou entrar em baile dos outros. Minha tia é do Comando Vermelho. Minha prima é do PCC. O outro é da Mili. Aí não dá, irmão. Não entra na treta com eles, não. Irmão. Minhas irmãs tudo são da quebrada. Meu irmão da pá virada. Eu chegava lá, minha mãe falava, o teu irmão não apareceu em casa. Eu falei, mãe, eu estou aqui. Eu estou em casa. Vamos orar por ele. O melhor remédio é a oração. Quando alguém vier da tua família, porque fulano... Fala, vamos orar por ele. Vamos fazer isso aqui. Mãe, vocês estão entendendo? Então, em nome de Jesus, para a gente fechar aqui, que já passou 5 minutos, decida viver daqui para o final, para você aproveitar os ciclos da vida, porque aí nós vamos fechar. Na semana que vem começa o último estudo, bota aí, pode pular e botar direto nisso. Como viver uma transformação? Viva uma transformação. Ainda tem mais uma? Que bênção. Sim. Aprenda a encerrar. Então você vai encerrar todos os ciclos negativos. Tem treta com a família? Encerra esse ciclo, irmão. Pastor, mas ele me magoou. Minha cunhada... Cunhada não presta. Eu já estou te avisando. Não presta. Tem uma ou outra que presta. Mas geralmente cunhada fala mal de você. Porque é o irmãozinho dela, entendeu? E se ela souber o que você faz com ele, de maldade com esse menino, a irmã dele vai ser sua inimiga. 3, né, irmã? É tudo bênção, né? Tá vendo? Você está entendendo? Então, assim, é brincadeira. Mas quando eu entendi isso sobre a minha sogra, sobre os meus cunhados... Cunhado, irmão. Então, tá tudo bem, eu vou viver minha vida, vou relacionar, normal, mas eu não compro briga. E não compro briga dos irmãos também. Se a pastora arrumar treta com eles, eu estou fora. Eu aconselho ela, eu aconselho meu lado aqui. Não faça isso. Entendeu? Faça isso não, Paulinha. Deixa quieto. Outra coisa, a gente conhece as peças. Conhece todo mundo. Então, já sabe como é que teu irmão é aqui? Vamos ter briga por causa disso aqui, não. Não, mas é porque... Você conhece, filho. Não, mas é porque... Aí começa, quando vai ver, está o ano inteiro. Entendeu? Os irmãos sem se falar o ano inteiro. Pai e mãe brigando, filho com filho o ano inteiro. Não se meta em briga de pai e mãe. Não, só se for briga telequete, aí você tem que se meter, tá? Telequete, tal, aí você se mete. Mas briga, negócio de coisa... Não, eles se entendem. Eu brigava, minha mãe falava... Eu chegava na casa da minha mãe fazia queixa do meu pai. Eu estava com meu pai fazia queixa da minha mãe, mas era queixa o tempo inteiro. O tempo que eu estava com ele estava fazendo queixa. Aí eu ia dar... Aí minha mãe fazia queixa dele, aí eu ia dar prensa no meu pai para falar, pai, ela ficava com raiva de mim. Aí quando eu falava com a minha mãe, meu pai ficava com raiva de mim. Eu falei, aí virava os dois contra mim. Rebelde. Eu falei, mas vocês estão brigando, eu estou tentando... Aí eu falei, sabe uma coisa? Tá tudo certo. Aí eu descobri que eles gostavam disso. Aí eu falei, então eu vou cuidar do meu casamento, entendeu? E tá tudo bem. E morreram com 300 anos de casamento, tranquilo. E eu que se não vigiasse ia me separar. Por causa deles, entendeu? Parece grosseiro isso. Você vai ter muito menos problema se você passar a desejar a sua transformação. Metade do tempo quer transformar os outros.
Já não basta o pastor que é obrigado a fazer isso. E só treta, irmão. Quer ver eu arrumar problema? É eu querer mudar os outros. É problema. Vocês estão entendendo? Então, deseja a sua própria transformação. Deseja. Saia daqui hoje e fala, eu entendi Deus. Final do ano, o Senhor me levou lá para tomar-lhe um puxão de orelha. E eu quero falar a verdade para vocês. Eu bem briguei com vocês, mas você nem percebeu. Eu ri. As suas cunhadas são falsas, você tem que vigiar. Eu falei, já dei o recado para ela, ela já entendeu. Não estou falando mal da cunhada dela, que eu nem conheço, mas eu conheço sobre família. E eu trato famílias, aí eu vejo como é que rola. As pessoas chegam quebradas porque os problemas não são nem delas, são das pessoas. Então passe agora a fazer isso. Eu quero viver uma transformação. Encerre os ciclos. Deus está dizendo para pessoas aqui, o estudo foi todo, nós ficamos aqui meses falando sobre ciclos. Encerre todos os ciclos ruins da sua vida. Comportamento, atitude, palavras, pensamentos, relacionamentos. Encerra. Encerrar não é você chegar na pessoa, estou de mal. Não, é você encerrar dentro de você. Perdoe, libera, deixa. Mas é porque eu acho, não acho não. Perdoe, libere, vai viver sua vida esse ano. Se você entender o que eu estou te falando aqui, até o final do ano, a sua vida muda. E quero avisar já, as pessoas não vão mudar. Pastor, o que é isso? Não. Quem quiser mudança, vai atrás da mudança. Deu para entender? Agora, a pessoa que não quer a mudança, ela não vai mudar. Pode ser. O jovem rico. Jesus falou, vem, que você vai caminhar comigo, você vai ter mudança. Como Zaqueu, como Pedro, como Paulo, como tantos outros que me conheceram, direto ou indiretamente, mudaram. Você vai mudar. Eu não quero, não. Jesus o amou, a Bíblia diz isso. Olhou para ele e o amou. Ele seguiu a vida dele. Depois a gente não sabe o que aconteceu. Coloque-se de pé em nome de Jesus.